Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente Saúde. Esse é um podcast feito pela Pipo, com o objetivo de fomentar conversas relevantes no mundo de RH. Eu sou Manuela Mitchell, sou host do podcast e CEO da Pipo. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Hoje eu tenho o privilégio de ter um podcast um pouco diferente do que geralmente a gente faz, porque é um podcast que vai ter um pouco de cara de aula, porque a minha convidada é uma especialista no tema, tem mais de 20 anos de experiência em remuneração e benefícios. Fabi, é um prazer ter você aqui, como você está? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Fabiana Moneia, eu trabalho de fato com remuneração e benefícios há mais de 20 anos. Comecei lá no começo dos anos 2000. Já passei por empresas das mais variadas, desde das mais tradicionais, como diagnóstico, logística, até pelas mais modernas, como Uber, como Hotmart, tradicionais como Adidas. Então, acho que eu aprendi um pouquinho o que eu consigo passar para vocês, o que eu vi nesses 20 anos e o que eu vejo para os próximos anos também. Que legal. E aí uma pergunta antes da gente começar aqui, que é como você foi parar em RH? Então assim, o que você se formou, como que o RH te achou nessa vida e por que você nunca mais saiu? Na verdade, eu fiz administração em negócios internacionais. Tá. Nada a ver com RH. E eu fui fazer o processo de estágio e apareceu uma vaga em RH, remuneração e benefícios, que se hoje as pessoas não sabem direito o que é, naquela época sabiam menos ainda. Mas como eu fiz administração, e essa área especialmente, a gente brinca que é o financeiro do RH, lida com muitos números, eu acabei me identificando e fiquei para sempre. Durante um período eu fui HRBP, o que foi muito bacana, Que legal. porque eu consegui entender um pouquinho como é que é passar calor na frente do cliente, porque a gente sabe que remuneração e benefícios é muito específico, muito técnico, então a gente tem que também dar uma amenizada na linguagem, mas não adianta, o meu filho favorito é remuneração e benefícios. Que legal. Inclusive uma coisa que a gente sempre faz um papo antes de vir pro podcast, né? E uma das coisas que você me falou nesse papo que me chamou a atenção eu tô há bastante tempo nesse segmento, remuneração e benefícios, e quando eu comecei, remuneração era super sexy, e hoje eu vejo uma mudança de paradigma para benefícios ser talvez a bola da vez. O que você acha que explica um pouco isso, e quais foram as mudanças de tendências que você viu dentro da área de remuneração e benefícios? Na verdade, até 2019, quando eu entrei na Uber, remuneração ainda era a parte glamurosa. Benefícios nunca teve muito brilho. E eu me lembro quando eu deixei de ser só benefícios na Uber e virei remuneração e benefícios, o time de benefícios falou, poxa, agora você não vai mais fazer benefícios. Porque todo mundo gosta mais de remuneração, é mais importante e tal. Só que aí veio a pandemia. E remuneração se tornou secundário, porque os benefícios vieram como coisas extremamente relevantes para as pessoas. Tanto os que já não faziam mais sentido, como os novos. E agora eu vejo uma terceira revolução, porque agora a gente vê uma tendência das empresas voltarem para o escritório. Então a gente vai ter uma outra mudança de benefícios, porque talvez os que a gente tinha dado para home office agora, eles vão ter que ser remodulados novamente. Legal. Mas por isso que acho que hoje as pessoas vão mais por benefícios, até porque salário é salário, sempre vai ser, mas benefícios é o que traz o diferencial hoje em dia. Que legal. E aí, falando um pouquinho até de flexibilidade e capacidade, né? Além de muito técnicos, né? Remuneração e benefícios são temas um pouco engessados. Sejam por questões, às vezes, trabalhistas, então, não posso dar salário, depois tirar salário, coisas do tipo. Sejam por questões, às vezes, eu preciso me atentar ao que é o mínimo requerido, às vezes, pelo sindicato e etc. E como você enxerga ao longo da sua carreira desses 20 anos, muita tendência que a gente vê de flexibilidade, de arranjos um pouco mais agressivos ou inovadores em benefícios. O que você tem visto, assim, de tendência, e principalmente nesse momento que a gente vai e agora a gente volta, então talvez alguns benefícios mudem? O Brasil é um país especialmente difícil, né? Então, uma dica que eu sempre dou e eu sempre faço é sempre ande com o seu time de finanças e de legal, porque sem eles você não faz nada. Então, primeira coisa de tudo, qualquer coisa que você for mudar, fala com o sindicato. Acho que isso é o mais importante, não faça nada. Mas o que eu vejo, como a gente é muito difícil em questão de isonomia, tudo é muito arriscado, tudo pode virar salário, é bem complexo. Acho que é um país especialmente difícil. Você vê México, por exemplo, não é tão difícil. No México você consegue ter benefícios flexíveis de uma maneira muito mais fácil do que no Brasil. Então eu vejo uma tendência as pessoas indo muito mais para benefícios intangíveis, que esses sim são muito mais fáceis de administrar. Intangível,
é o que você não pode pegar, o que você não pode ter em dinheiro. Então, de fato, acho que é a tendência que vem acontecendo. Porque quando você mexe num plano de saúde, por exemplo, e dá possibilidade das pessoas escolherem, dependendo do cargo das pessoas, pode dar até problema de isonomia. Porque eu estou dando um plano de saúde mais caro para o outro do que... Então, isso no fim da linha, eu estou dando mais salário. Então, é bem complicado. Por isso, acho que no Brasil, existem empresas que fazem, mas é bem delicado para a gente pensar, porque tá na moda, né, benefício flexível. Tá muito na moda. Eu tenho uma visão mais crítica, assim, que é um pouco polêmica até, eu sei, mas... Não crítica, mas eu acho que, assim, tem umas palavras que viram palavrões, né? Inovação, benefícios flexíveis, eu acho que ela tem um pouco dessa categoria de palavrão, no sentido que eu vejo muito RH que olha e fala, mas eu quero dar benefício flexível. E aí a pergunta que eu faço é, mas por quê? Né? Assim, qual que é o problema exato que você quer resolver? Porque eu acho que as pessoas têm condições de vida diferentes, ou estruturas familiares diferentes, que elas podem ter benefícios ou querer benefícios diferentes. Mas eu acho que no final do dia, tem que ter um olhar de simplificar um pouco essa conversa para... benefício tem uma parte dele que é dinheiro mesmo, assim, Sim. É saldo, e tem uma parte dele que é seguros. E aí, as pessoas não vão poder, por exemplo, pegar o plano de saúde e todo dia... caí no chão, quero ir pro Einstein. Agora eu arrumei minha perna, eu quero voltar pro São Luís, sabe assim? Então existem umas regras que precisam ser obedecidas ali. Então talvez a gente pensar, cara, benefício flexível, mas flexibilizar o quê? Quando? Com que frequência? E aí, nesse sentido, eu gosto muito da provocação de benefícios intangíveis. Então, o que são benefícios intangíveis? Bom, benefícios intangíveis, como a gente falou, é tudo que você não pode pegar. Tem alguns que são até... Quando eu falo, as pessoas acham engraçado. Dress code. Dress code é um benefício intangível? Eu posso dizer que para mim é. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu trabalhava em diagnóstico, é uma indústria extremamente tradicional. Então, você usa roupa social, você usa salto. E eu saí de lá e fui para Uber, que era o outro planeta. E depois para Adidas, enfim. Hoje, se eu for trabalhar numa empresa que me exija usar salto, para mim é um problema. Eu acostumei, inclusive só tenho tênis depois de trabalhar na Adidas. Mas tem outras coisas. Benefício de dia livre de aniversário. A gente tinha, na própria Adidas, Dia dos Pais e Dia das Mães, a empresa dava de presente um dia de folga para o pai e para a mãe. Que legal. Que eram coisas que a empresa gastava nada. Claro que existe um planejamento ao longo do mês, né? Não saía todo mundo junto, mas que vale a pena. Tem licenças estendidas parentais, né? Tem uma licença que se chama licença de caregiver. Puxa, o que é caregiver? Caregiver é quem está tomando conta de alguém. Então, se eu tenho um parente que está acamado, adoentado, e eu preciso cuidar dele, eu tenho essa licença, como se fosse uma licença parental. Claro que é atrelado a uma série de regras. Que legal. Tem os escritórios pet-friendly, e tudo isso vai trazendo... Tem dias temáticos, tem... Regime de trabalho. Regime de trabalho. Então, tem muita coisa. Aí tem essa é interessante, não se aplica no Brasil, mas eu vi num case que eu estudei da Lego, da Alemanha, que eles doam folgas. Então, eu tenho 30 dias de férias, por exemplo, e eu posso doar folgas para um colega se eu quiser. Mas isso é na Alemanha, aqui, gente, eu não sei como fazer. Aqui a CLT é muito difícil. Sem dúvida. Mas tem uma série de benefícios que a gente pode oferecer e não necessariamente gastando. E trazendo... Quando você joga naquela matriz de prioridade clássica, o impacto é muito alto e o esforço é mínimo. Que legal. Então, acho que esses são os mais interessantes e toda empresa consegue colocar. Eu já ouvi de uma empresa, quando a gente queria colocar a folga de aniversário, um dos diretores falou assim, mas se você fizer isso, você está dizendo que trabalhar é ruim. Não, eu não estou dizendo que trabalhar é ruim, eu estou falando que é bom você estar com a família também. Né? Então, não tem não é ruim, mas todo mundo quer estar com a família. Sim. E aí, tem uma questão, assim, que eu vejo, que a gente falou vários, né, potenciais benefícios intangíveis, tem outros vários benefícios tangíveis, né, que a gente gasta dinheiro para. E a tendência dos últimos anos foi que as pessoas foram empilhando esses benefícios e criando um pacote de benefícios que chega a carta lá, a oferta, tem 50 coisas. E aí tem várias dimensões. A primeira é que isso gera uma complexidade operacional grande para o time que toca isso. E o segundo é que às vezes os funcionários nem conseguem mais
saber o que eles têm direito, então vão usar 2, 3 coisas que são top of mind e o resto vira uma pilha lá que dá trabalho, mas não necessariamente dá retorno. Como que você pensa isso e ajudaria outros RHs a discutirem pacote que eles oferecem hoje, o valor percebido por esse pacote, para tentar minimizar um pouco essa carga de gestão? Acho que tem algumas frentes de trabalho. Acho que a primeira de todas é analisar o que meus competidores ou empresas que eu assedio normalmente estão oferecendo. Aí eu comparo meus benefícios com esses. E aí eu tenho que entender aonde a minha empresa quer estar em relação ao mercado, porque não necessariamente a gente quer estar no topo. De repente eu quero estar no topo com salário, mas eu não quero com benefícios, ou eu quero com incentivo de curto prazo e não quero com benefícios. Então, precisa ter esse alinhamento. E por último, acho que vale um trabalho muito importante com o time, normalmente de Talent Acquisition, que é o que os candidatos estão pedindo, o que eles estão perguntando. Então, acho que isso é uma primeira base para o trabalho. Então, desse pacote que eu tenho, o que é efetivamente relevante e o que eu preciso colocar ou não. E aí existe uma segunda parte do trabalho, que é um trabalho de formiguinha, é cansativo. A última vez que eu fiz durou 1 ano, que é falar com as pessoas. E falar e você escuta de tudo. Porque tem gente que adora, tem gente que detesta, e você tem que estar aberto para escutar de tudo. Mas, normalmente, as empresas não são uma só, né? Eu posso dar o exemplo da própria Adidas, eram 3 empresas, era o escritório, lojas e o time de centro de distribuição. Então, como é que eu atendo toda essa turma com os mesmos benefícios? Não é exatamente simples, então você tem que ir conversar mesmo com as pessoas. O trabalho dos HRBPs é extremamente relevante, assim como o Talent Acquisition. Acho que não dá para trabalhar isolado, mas eu usualmente faço dessa forma a avaliação, porque aí a gente consegue chegar num denominador comum. Mas já me aconteceu também das pessoas nem saberem o que tinham e por isso avaliavam benefícios mal. Então, esse processo de comunicação fez com que elas avaliassem bem sem a gente mudar nenhum benefício. Elas só souberam o que elas tinham. Então, acho que é importante e relevante a gente falar sobre isso. Eu gosto de uma frase meio clichê, mas o óbvio nunca é óbvio porque tem sempre alguém chegando agora. Então, as pessoas precisam ser informadas oficialmente com uma certa cadência. É um trabalho cansativo? É. É complexo? É. Mas precisa ser feito até para diminuir a ponta. Legal. Eu tenho uma frase que eu falo muito na People, que na verdade não é minha, é mais literatura mesmo, que uma pessoa precisa ouvir 7 vezes a mesma coisa para de fato assimilar, né? Então, comunicação nesse contexto de benefício é super importante. O que você pode dividir de boas práticas, né, dos and don'ts ali, de como comunicar, com que frequência, quem que é a pessoa responsável no time, até dúvidas dos colaboradores, que a gente sabe que é uma coisa que acontece com muita frequência. O que você viu na sua carreira, assim, que você diria? Acho que a gente precisa sempre ter o apoio muito grande dos HRBPs. Tá. E usualmente eu ou o time, enfim, vai junto com eles para fazer as comunicações. Até porque o HRBP, ele é uma pessoa do RH, mas ele não é obrigado a saber as coisas no detalhe. Então, acho que a área de benefícios e de remuneração, enfim, sair de trás da tela, porque eu brinco que são os esquisitos atrás da tela, porque ninguém pode ver a tela e tal, é muito importante você se fazer presente, ter um time de analistas ou um pessoal um pouco mais dedicado ao atendimento, isso é muito importante também, não deixar as pessoas sem resposta. E eu gosto muito do modelo que exige um grande treinamento dos funcionários e nosso, que é ter uma base de dados com self-service, que, claro, precisa estar sempre atualizado, mas você não responder, você pedir para a pessoa ir procurar, isso é difícil, porque você sabe a resposta, mas você fala, não, vai procurar, porque aí você tira alguns gargalos do caminho. Mas ir falar com as pessoas é o mais importante. E eu acho que depende muito do momento da empresa, do nível de contratação de empresa, mas pelo menos 2 vezes por ano. Em empresas onde o nível de contratação é mais acelerado, eu diria 1 vez a cada 3 meses. Eu acho que é importante. E aí usaria fóruns ali meio all hands, coisas que já existem na empresa para aproveitar esse momento e recomunicar, né? E a gente bom, agora vamos falar do plano de saúde. Mudou alguma coisa? Não, mas vamos falar dele de novo, porque tem um monte de gente que talvez não saiba algumas coisas que ele faz. Vamos falar do vale-refeição, enfim. Legal. E criar temas sobre isso. Legal. Não, super, super bom. E aí uma outra dúvida, assim, Fabi, que pelo menos é uma dúvida que eu tenho, que eu imagino outras pessoas possam ter também.
o trabalho de benefícios, ele tem, sei lá, e todos os trabalhos, né, são benefícios, mas eu tento dividir as coisas em 3 camadas. Tem o trabalho mais operacional, que é o dia a dia ali, e aí esse número de benefícios, quanto maior ele for, provavelmente maior esse trabalho, e é um trabalho árduo e que tem pouca margem de erro também, porque se você erra o benefício de alguém, é um caos, né? Tem o segundo trabalho, que é um trabalho mais tático, que às vezes é um trabalho de comunicação, etc. E tem um trabalho mais estratégico, que é esse trabalho de definição de pacote, reavaliação de pacote, etc. E benefício, quando a gente olha para o mercado hoje, muito do que as pessoas às vezes conectam à área é um pouco esse trabalho mais operacional, que é muito abundante. O que você tem visto, assim, que pode mudar o caráter desse trabalho mais operacional e o que você recomenda para as pessoas, assim, em termos de tentar tirar um pouco dessa carga operacional do time para habilitar outras agendas mais bacanas, assim? Eu acho que tem alguns pontos. Acho que primeiro eu gosto muito de trabalhar, independente de ser junto ou separado, remuneração e benefícios juntos, como o Total Rewards. Legal. Porque aí você oferece o pacote inteiro. Existem diversas ferramentas no mercado, mas não precisa comprar também se você tiver desenvolvedor, enfim. Você consegue fazer ferramentas onde as pessoas conseguem enxergar o pacote inteiro. Então, tudo que ela tem em dinheiro, porque eu brinco que benefícios é dinheiro sem imposto de renda. Então, a gente não pode esquecer disso. Super eficaz na hora de pagar as pessoas, inclusive. Com certeza. Para as empresas também. E tem um outro ponto que eu tenho visto com bastante sucesso, que é a questão de, além de ter parceiros, estratégicos como brokers e tal, dentro da empresa, a gente ter também uma área de People Analytics, onde os HRBPs têm a informação. Então, tudo ali pronto na mão, eu não preciso pedir tudo para os analistas, não tá nada retido em benefícios. Eu tenho um pouco de... Eu já trabalhei em vários modelos, mas eu tenho um pouco de receio de empresa que fala HRBP não pode saber faixa salarial. Mas por quê? Tem que saber, né? O RH não, porque senão eles vão fazer oferta. Gente, o RH é um só, né? Então, assim como eles têm que ter acesso à faixa salarial, eles têm que ter acesso à questão de custo de benefício, quanto a equipe deles está custando. Isso é muito importante e é muito relevante no fim da linha para budget, para tudo isso. Então, acho que a gente criar ferramentas inteligentes, ter parceiros que tragam ferramentas inteligentes para a gente, informações relevantes, para levar para o negócio, tira muito dessa carga operacional e começa a trazer muito mais valor. Porque não é só a pessoa que paga o plano de saúde. Vira, de fato, poxa, a gente está com um problema no plano de saúde, então por que a gente vai fazer? Porque senão a gente vai tomar um aumento de 40%. E aí prejudica a empresa inteira, porque é o benefício mais caro. Então, trazer essas conversas estratégicas para o negócio, mas eles têm que ver, porque senão eles só veem o 40% no fim da linha e vira o caos também, que todo mundo já passou. Legal. E aí, uma outra coisa que a gente estava conversando também aqui antes de entrar no ar, né, que eu acho que é super legal da gente discutir aqui, que é, hoje a gente tem falado cada vez mais de saúde integral, de saúde nas empresas, de maneira geral, e muitas vezes isso mora dentro da área de benefícios, né? Até porque tem relação com o custo de plano de saúde, tem relação com um benefício intangível, né? Então, como o colaborador, qual a percepção dele em relação ao cuidado da empresa, em relação a ele próprio? O que você viu na sua carreira em relação a isso? E o que você acha que tem de boas práticas, aquilo que uma empresa pode fazer? Porque no final do dia, o engajamento do colaborador depende muito de como ele percebe que a empresa se importa com ele ou não, né? Eu acho que isso é um trabalho, aí ele ultrapassa as linhas de benefícios, e aí que eu acho que benefícios tem que trabalhar com o RH como um todo. Legal. Porque a pessoa, para ela se sentir valorizada, é tanta coisa, os benefícios emocionais são tantas coisas, não deu para decorar. Mas tem coisas como o senso de pertencimento, como plano de carreira. Antes que as pessoas fiquem bravas, não, gente, eu sei, plano de carreira não é a empresa que faz, cada um faz o seu. Mas você enxergar o seu caminho dentro da companhia, isso é importante. Então, você conseguir enxergar para construir o seu plano de carreira. Poxa, você ter orgulho de onde você trabalha, você sentir que você está agregando. Hoje as pessoas querem muito sentir que elas estão agregando para o mundo, para a comunidade. Tudo isso faz diferença. E tudo isso geralmente está dentro do RH, claro que ultrapassa os limites para o negócio também, mas é muito guiado pelo RH. Então, toda essa questão de, poxa, eu estou me desenvolvendo como pessoa, eu estou me desenvolvendo profissionalmente,
todo esse ambiente, autonomia é bonito. Eu conheço muita empresa que fala que, nossa, dá autonomia. Esse é um palavrão também. É bonito, autonomia é legal. Ele anda junto com criatividade também é legal. Criatividade não é fazer coisas incríveis e fantásticas, é você poder solucionar um problema com a sua ideia. É muito mais simples do que isso. Não tem o palavrão da criatividade, né, também. Então, acho que fomentar esse ambiente é muito papel do RH. Mas o RH vai estar em tudo? Claro que não, mas a gente tem um processo muito forte de educação do negócio. Então, até porque a gente sabe que as pessoas, esse é um outro clássico, as pessoas não deixam empresas, deixam líderes. Sim, mas geralmente elas falam que estão indo embora por causa de remuneração. O que é verdade, porque de fato ninguém sai para ganhar menos. Mas na causa raiz não é essa. E então é muito papel do RH a gente educar essas lideranças para manter os talentos, atração e retenção de talentos. Legal. E aí, até falando um pouquinho de atração e retenção de talentos, que acho que é um tema que a gente passou lá atrás, mas voltando para ele. Tem uma coisa que as pessoas reclamam em pesquisa de clima, é benefícios. E se tem uma coisa que as pessoas falam na hora de sair, é que elas estão saindo por causa de remuneração. Como que o RH às vezes consegue olhar para esses dados, né? Você falou um pouco de falar com os colaboradores, mas para além desse barulho desses dados, porque tem um lugar de remuneração e benefícios que ele é sempre apontado como culpado, não necessariamente ele é. E aí, como o time de remuneração e benefícios não fica sendo bombardeado o tempo todo e consegue ter um olhar de, tipo, olha, tá saindo por causa de cultura, ou tá saindo porque ele tá se sentindo, não vê como ele vai evoluir aqui dentro. O que você viu na sua carreira, assim, tem de boas práticas? Acho que tem algumas coisas. De novo, os meus amigos HRBPs, eles trazem muito isso e falam, eles olham para mim e falam, tá saindo por causa do líder. Mas como é que a gente pesca isso? E é muito difícil, porque até empresas que têm a questão de entrevista de desligamento consolidada, as pessoas não querem, elas têm medo de encontrar, porque o mercado é pequeno. Sim. Tem medo de encontrar o líder por aí e ser prejudicado. Sem dúvida. Uma das coisas que já aconteceu também, a gente analisar o quanto as pessoas estão usando os benefícios. Porque isso é bem bom. Elas reclamam, mas não necessariamente estão usando. Então nem sabe o que tem, não está usando, então a gente olha e fala, bom, as pessoas estão reclamando que não tem um benefício X, mas ninguém usa. Já aconteceu de eu ver empresa que vale combustível, as pessoas tinham 5, 6 mil reais no cartão porque não usavam. Então, de fato, esse benefício não é relevante. E ao mesmo tempo, do lado de remuneração eu tenho uma outra teoria. Além de eu provar para os líderes que a gente faz uma pesquisa, que a gente olha, e fatos e dados, a gente faz a pesquisa, a gente olha, as pessoas estão posicionadas de acordo com o que a empresa acredita. Eu tenho uma teoria que as pessoas nunca vão dizer que remuneração tá bom. Porque se elas disserem que tá bom, não vai ter aumento. Então, mas também é uma gestão que a gente tem que fazer muito fina com o negócio, porque na hora da gente aprovar faixas salariais, ninguém quer que elas sejam muito altas. Só que aí quando as pessoas começam a sair, poxa, a faixa tá baixa. Então tem que existir uma gestão muito política nesse sentido. E uma dúvida que eu tenho muito, assim, até como CEO, né? A gente às vezes também tem uma outra discussão que é quão abrangente a faixa pode ser versus quão, mais curta, vamos dizer assim, ela deveria ser. E aí quanto mais abrangente, mais discrepância você vai ter entre pessoas daquele mesmo nível, cargo. E as pessoas se falam, né? Então, assim, eu falo, um dos motivos que eu mais vejo pessoas saírem ou ficarem insatisfeitas com a empresa também é um sentimento de injustiça. Essa palavra de equidade, coerência, ela pega muito nas pessoas. Então, o que você vê de boas práticas nesse sentido, né? Botamos uma faixa super ampla e tem um monte de gente em cada extremo da faixa. O que a gente pode fazer aqui? Acho que depende do mercado. Tá. O mercado tech, especialmente o time de tecnologia, não o mercado em si, não o RH, finanças, o time de tecnologia, usualmente eles têm uma velocidade muito maior de aumentos salariais e de ofertas na carreira. O que eu já vi de boas práticas é a faixa deles, sim, ser mais extensa, até porque muitas vezes a gente não vai promover porque o cara não está pronto. Mas ele precisa de aumento, porque senão a gente vai perder. E aí, poxa, como é que eu lido com a discrepância? Tem que ter uma política diferenciada para eles de aumento salarial também. Então, se o ritmo da empresa é 1 ano, de repente o deles tem que ser 6 meses. É um mercado diferente. E eles saem não só por dinheiro, eles saem porque eles ficam entediados. Não tem projeto bacana, eu vou embora. Por causa de R$500 eu vou embora. Então, tem disso também.
E é importante a gente entender o pacote como um todo. Tem empresa que gosta de dar incentivo de longo prazo, ações, seja lá a maneira que for, para analista sênior. Não vai reter. Eles não querem isso, eles querem dinheiro na mão. Eles estão no momento da vida que eles querem dinheiro na mão. Então, precisa se desenhar uma estratégia muito, muito firme para esse grupo especificamente. Agora, para os outros grupos, eu sou bem... Aí eu sou conservadora. Eu iria dos 80 a 120. Eu já vi empresas que tem uma... Essa eu tenho um pouco de... Eu não sei dizer se eu sou a favor ou contra, na verdade. Mas eu já trabalhei em empresas que se a sua cadeira vale 10, eu vou te pagar 10. Mesmo se você está ganhando 4 em outro lugar, aqui você ganha 10. Então você não tem problema de equidade. Porque aí a única diferença vai ser dissídio. Que aí, normal. Mas eu não sei o quanto isso é sustentável. Mas existe uma teoria por trás disso, que você não contrata o melhor negociador, você contrata a melhor pessoa. Existem teorias, mas eu não sei o quanto isso me agrada. Uma outra pergunta polêmica aqui no lugar de CEO, né? Eu vejo muita gente que fala assim, durante uma entrevista de desligamento, às vezes uma entrevista que ou quando eu vou falar com a pessoa que ela tá com uma insatisfação grande, ela fala assim, eu sei que eu tô no piso da faixa. E aí essa é uma pergunta que eu vejo muito acontecer, não só na People, mas em outras empresas, que é, quando você vai empoderando lideranças e HRBPs, às vezes com esse tipo de informação, o risco que você corre é isso vazar pro colaborador. E aí, assim, o que você já viu em termos de boas práticas, até para... Primeiro, assim, a primeira pergunta, né? O que você acha disso, quando o colaborador sabe onde ele tá posicionado na faixa? E a segunda coisa é como, eventualmente, contornar esse tipo de situação, porque cada colaborador tem uma história, cada pessoa entra num lugar. Eu sou mais da turma que eu acho que é meio impossível você gerar uma coerência absoluta de pessoas. Cada um vem de um lugar, cada um tem uma história, cada um vai ter um salário e é isso aí, né? Eu já vi empresas que essa informação era livre. Não sou exatamente a favor, porque acho que nem todo mundo tem maturidade para saber esse tipo de informação. Mas eu sou partidária de que liderança sênior e HRBP tem que saber. Então, o que eu já fiz em algumas empresas que eu trabalhei? Um processo de educação de fato. Porque ninguém entende direito remuneração. Então, e nem tem que entender, né? Cada um tem a sua área especialista. Mas processo de educação, onde eu ia com o HRBP, em cada diretor ou vice-presidente, e a gente mostrava o que era do básico. Como é que faz uma faixa salarial, o que é uma faixa salarial, de onde ela vem, até chegar no final onde o time dele estava posicionado para ele poder tomar decisões. Legal. E aí, cruzando esses dados com talent development também, então, poxa, as avaliações, quanto tempo a pessoa está no cargo, então, cruzar tudo isso. Mas é um processo de educação, dá trabalho. Todos vão bem? Não. Tem frustrações, tem gente que vaza informação. Então, acho que é muito... Aí, puxa, quando eu sou confrontado por isso, voltar no processo de educação e falar, olha, eu entendo que você talvez esteja no piso da faixa, mas eu vou te explicar por quê e da onde veio essa faixa, né? Não veio da cabeça de ninguém. Sim. Existe toda uma metodologia por trás e... Não, a pessoa não vai ficar feliz porque nunca fica, né? Salário Remuneração é uma agenda meio negativa, né? É complexo. Ninguém nunca fica feliz. Mas acho que eu gosto muito da transparência. Então, fala, tá bom, você sabe que você tá aqui, mas eu vou te explicar de onde veio esse número. E eu acho que tem uma coisa, assim, né? As pessoas têm uma exigência muito alta, elas cobram muito coerência, elas cobram muito... Como se existisse um modelo perfeito. E todo modelo é uma simplificação da realidade que vai ter lados ruins daquele modelo, né? E aí uma outra área que eu acho que é muito polêmica quando a gente fala de remuneração é ciclos de mérito. Nossa. A gente poderia falar horas só sobre isso, mas aqui é um outro lugar que, assim, eu nunca vi uma empresa passar por um ciclo de mérito onde as pessoas saem 100% felizes. Não existe. Não existe, porque quem recebeu o mérito vai ficar feliz. Talvez não todos que receberam mérito, porque vai ter algumas pessoas que vão achar que, uma promoção com 10% de aumento, é muito pouco, sabe assim? Eu sei que outras pessoas daquele nível ganham mais, então, assim, é sempre um lugar bem capcioso. Sim. E o que você vê de boas práticas, assim, em termos de, eu acredito em promoção com percentual de aumento já definido ou não? O que você viu na sua carreira, assim, e a gente pode dividir aqui com quem nos ouve? Acho que de tudo que eu vi, eu acabei chegando
na minha última experiência na Hotmart, a gente chegou num lugar que era bacana. A gente, além desse ciclo de educação com as lideranças, a gente fez junto recomendações. Então, que legal. Não era nada fixo, não era se você vai dar uma promoção tem que ser 10, mas era, olha, se for uma promoção tem que ser de X a Y. Então a gente deu algumas faixas. E para mérito, também, até porque todo mundo tem budget limitado, não dá para dar para todo mundo aumento. Sim. E aí quando a gente fez umas correlações, tipo, você é super bem avaliado, mas você está nessa parte da faixa, então você tem de X a Y para dar aumento. Recomendações para pelo menos começar um processo de educação e a gente ter algum tipo de nivelamento. Porque eu já vi gente ter aumento de 1,2. É melhor não dar nada. É que eu acho que a liderança tem uma coisa que eu vejo assim, né? As pessoas têm uma vontade, dá uma coceira até, de querer agradar todo mundo, né? A gente é latino. E que é aquela coisa do tipo, se eu der 2% para 10 pessoas, todo mundo vai ter alguma coisa. Mas a verdade é que essa é uma falácia gigante. E, inclusive, a gente vai falar disso, porque eu sei que até qual vai ser seu livro recomendado, mas o que a gente precisa, talvez, é ter um pouco dessas conversas do tipo, gente, as pessoas não vão ficar felizes o tempo todo. E tá tudo bem, né? Mas é bem difícil isso aqui no Brasil. Se você faz isso, eu já vi isso acontecer também em várias empresas. Você tem um budget de 3%, você dá 3% pro time inteiro. E aí você mata quem tá indo bem. E os outros vão ficar chateados também, porque 3% é pouco. E nisso você perdeu o seu talento porque ele ganhou o mesmo aumento que todo mundo e não se sentiu valorizado. E vai para um outro lugar e tal. Exato. E aí a última coisa, antes de entrar aqui no bate-bola, jogo rápido, até um pouco na ótica de benefícios intangíveis e como a área de benefícios ela pode ir para outros lugares, né? Tem uma coisa que a gente tem pessoas... A gente sempre sabe quem são os grandes talentos da companhia. E, em geral, esse talento é o que a gente tem que olhar um pouco mais com cuidado, porque essa pessoa ela é boa e se ela se sente não valorizada, ela eventualmente foge para outros lugares. E nem sempre a empresa tem, e nem sempre faz sentido, dar dinheiro como maneira de reconhecimento para aquela pessoa o tempo todo. E aí existem outras maneiras de a gente reconhecer as pessoas. Por exemplo, educação, treinamento fora, possibilidade de morar em algum outro lugar, que é um pouco de não só área de benefícios, né, porque também expande para treinamento e desenvolvimento, também expande às vezes para mobilidade. Mas o que você viu de boas práticas nesse sentido? O que você pode deixar aí de ensinamento para a gente? Eu acho que as pessoas, além de saberem que elas são talentos, todo mundo gosta de status. Tem gente que gosta de aparecer mais, tem gente que gosta de aparecer menos. Mas eu também já vi duas coisas. Já vi empresas que guardavam 7 chaves que eram os talentos e nem os talentos sabiam que eram talentos. Já vi isso. E você acha que isso é bom ou não? Não, porque aí você tá indo bem, mas você não sabe. Não sabe, eu concordo. Acho que tem que dizer mesmo. Sim. E aí eu já vi empresas também inseguras em fazer essa transição e falar, agora a gente vai contar para eles, então, nossa, eles vão achar que estão nadando de braçada, eles vão impactar o time. E não é isso que acontece. De fato, as pessoas se sentem valorizadas. Acho que treinamentos e grupos específicos, eu já vi em algumas empresas, eles fizeram um grupo com os talentos, eles tinham reunião de diretoria. Então, uma vez por quarto, a reunião de diretoria era com eles, descia um nível para que eles pudessem opinar sobre o que a diretoria estava discutindo. Que legal. Até para o desenvolvimento deles. Então, eles levavam coisas para apresentar também, projetos que eram deles, para se desenvolver. E a diretoria criticava como se eles fossem realmente parte do board. Então, eles se sentiam importantes e relevantes porque eles eram desse grupo separado, eles tinham um processo de educação diferente, e eu também já vi programas de viajar ao mundo. Claro que isso muitas vezes não serve para todo mundo, porque tem gente com família, enfim, mas para muita gente fica feliz em passar 3 meses em um lugar, 3 meses em outro, fazendo essa rotação de trabalho e se sentindo valorizado. E aí, para esses grupos específicos, eu já acho que o incentivo de longo prazo vale a pena. Porque aí você está dizendo para a pessoa, olha, você é importante para mim, eu quero que você fique. E aí, independente do programa que a empresa tiver, pode ser bônus diferido, pode ser ações, pode ser... Para esse grupo específico, eu acho que vale uma exceção. Legal. Até para sinalizar que eu quero que você fique aqui.
Legal. E aí, uma última dúvida nesse sentido, né? O que você já viu de boas práticas, tipo assim, vamos definir um grupo de talento. Qual o percentual da empresa que pode ser um talento? Né? Que acho que esse é um outro lugar que eu vejo muita... Vai ser boa. Teve uma empresa que eu trabalhei que logo que a diretora chegou, o percentual de talentos no Brasil era de 72%. Ou seja, a empresa devia ser a nova Microsoft, mas ainda não tinha virado. A gente falava, poxa, mas tudo bem, a empresa está indo bem, mas assim, 72% tá meio puxado. Então esse também é um processo muito grande de educação. E aí do time de HRP com Talent Development, acho que é para de fato... E nesse caso foi a diretora de RH que entrou muito forte no tema e ela participou de todas as calibrações para falar, pessoal, vocês têm certeza? E aí num processo, não foi de uma vez, mas num processo de quase 3 anos, ela conseguiu derrubar para 36%. Eu acredito, eu sou muito exatas, né? Para mim, acho que 30% é suficiente. Mais que isso, e claro, depende do tamanho da empresa. Mas mais do que isso, já começa a ficar meio... Se é todo mundo tão bom assim... Eu nem me sinto mais tão especial assim, se eu sou realmente bom, Exato. Né? Todo mundo então eu também sou. Acho que 30% é o limite máximo, mas aí, de novo, aí é uma teoria minha. Legal. Acho que mais que isso fica pesado. Legal. Uma coisa que se eu puder deixar assim, meus centavos de reflexão para quem nos ouve, as pessoas às vezes ficam muito obcecadas, né, em ler livros de negócios e tal, e eles têm muita relevância, mas eu sinto que a gente tem que estudar mais um pouco a gente como ser humano. E o que nos move, né, muitas vezes. Então, assim, a gente quer ser amado, a gente quer ser escutado, a gente quer se sentir importante. Então, a pirâmide de Maslow lá, ela tem muita relevância. Sim. E isso é muito importante, às vezes, e até mais fundamental do que muitas das coisas super rebuscadas que a gente quer fazer como empresa. E principalmente quando a gente olha para pessoas ali que são tão fundamentais. Então, eu vi uma empresa fazer uma coisa que eu achei uma ótima prática. Eu acho que tem algumas nuances, mas de criar um comitê de talentos que eles tinham ali... um pouco parecido, mas não participavam de uma reunião de diretoria, mas eles traziam pautas do tipo, o que eu tô vendo na empresa, o que eu acho que tá dando certo, o que tá dando errado, o que tá me desmotivando, o que tá me motivando, e traziam esses insumos de maneira estruturada pra liderança conseguir fazer coisas. Os desafios que eu vejo aqui, isso aqui não virar um trabalho adicional, né? Então faz tudo que você faz e mais isso daqui pra mim. E a segunda coisa, também não virar um pouco o muro das lamentações. Que às vezes espaços meio de ouvidoria, coisas do tipo ombudsman, etc., eles viram um pouco esse lugar que ao invés de estimular as pessoas, ele acaba virando meio que aquela coisa de tipo, vamos todo mundo chorar junto, e aí todo mundo... Eu nem tinha um problema quando eu entrei lá e eu saí de lá achando todo mundo ruim, sabe? Sair chateado. Sair chateado, que tem esse efeito do grupo também. Mas, antes da gente chegar nas perguntas aqui, a última coisa que eu queria perguntar pra você é, olhando pra futuro e remuneração e benefícios, quais são as tendências que você enxerga e o que as pessoas deverão estar ligadas aqui que nos ouvem ou nos veem? Eu acho que muito a tendência agora é a personalização e individualização. Eu sei que benefícios flexíveis são complexos, mas acho que o importante é as pessoas se sentirem ouvidas, se sentirem, poxa, tudo que eu vou dizer eu vou ter? Não, mas ela tem uma resposta. Então, poxa, eu tenho uma resposta de benefícios que talvez agora não vai ser legal. Mas as pessoas querem se sentir ouvidas, elas querem se sentir relevantes, elas querem ter coisas que são importantes para a vida dela, para a família delas, para as realidades delas. E isso não é... Isso eu digo para todos, porque eu já ouvi também pessoas falarem, mas isso é para executivo. Não é. Eu tinha um centro de distribuição que as pessoas querem ser ouvidas, sim. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser ouvido. Não. Então, isso é muito relevante. E acho que do ponto de vista de remuneração, já aconteceu de tudo. Já teve uma parte que foi global. Agora eu vi que a Meta está fazendo salários locais. E aí vira global de novo. Acho que remuneração sempre vai ser uma coisa um pouco mais global. Acho que pelo menos por país. Eu lembro quando eu comecei o Brasil, eu tinha faixas diferentes no Brasil. Caramba. Tinha. Ganhava mais em São Paulo e em Manaus. O resto era tudo para baixo. Acho que isso hoje em dia não funciona mais. Ainda mais porque a gente está sendo atacado por um monte de empresa americana que vem aqui e paga em dólar. Então, isso não existe mais. Mas acho que, de fato, entender muito o mercado. Porque tem empresa também que sai pagando loucamente
e não necessariamente é isso que o mercado está pagando. Você está inflacionando sua folha sem entender o mercado. Então, acho que isso é bem relevante. E benefícios, de novo, agora que a gente está vindo para uma terceira onda pós-pandemia, que está todo mundo voltando, que a nova moda agora é o 4x1, que para os íntimos é 5, né? Então, a nova moda é 4x1. Então, gente, já vamos começar a pensar que benefícios devem voltar. Ou devem ser criados ou trocados, de repente. Porque, de repente, eu tenho um auxílio home office que agora é melhor que seja um vale combustível. Um vale mobilidade, enfim. Talvez seja a hora de começar a reavaliar e trocar. Legal. Não, muito bom. E aí agora o nosso tradicional aqui, bate-bola, jogo rápido. Fabi, foi primeiro muito legal, assim, eu acho que ficou muito bacana o conteúdo que a gente conseguiu criar aqui, mas nem tudo dá pra gente falar num episódio de 40 minutos. Então, se você tivesse que indicar um livro pra alguém continuar ou aprofundar a conversa em alguma coisa que a gente falou aqui, qual livro você indicaria e por quê? Bom, eu gosto muito de eu fiz esse treinamento já faz alguns anos, mas eu nunca me desapeguei dele. Ele é o de Conversas Cruciais. Acho que cada vez mais eu tenho visto as empresas com medo, executivos e todo mundo com medo de tomar decisões e de ter conversas difíceis. Não acho fácil, e até o que eu brinquei, nós somos latinos, a gente não gosta de se indispor, a gente leva pro pessoal. Então, acho que a gente ter uma base teórica ajuda muito. Então, acho que isso vai melhorar muito o clima dentro das empresas. A gente saber ter de forma estruturada essas conversas um pouco mais difíceis, inclusive de dizer não para remuneração, dizer não para benefícios, explicar por que a pessoa não foi promovida. Acho que são coisas muito relevantes. E esse livro não é só para RH, né? Ele é para qualquer área de negócio. Quando eu fiz o treinamento, foi com área de negócio. Acho que para todo mundo é importante e faz parte do processo de amadurecimento de liderança. Legal. E, por fim, qual é o seu conselho para quem está liderando times de RH hoje? Sabe que eu estava lendo essa semana um tema... Tem muito agora a história do conflito de geração, né? Tá bem alta esse tema. Tá bem alta, tá. E aí eu tava vendo o quanto... Bom, eu sou de uma geração um pouco mais velha, né? O quanto a minha geração, especialmente, não tá escutando a geração mais nova. Então, o quanto eles podem, de fato, agregar. Então, acho que muito... Não tem esse... E eu falo isso por mim, eu já tive esse sentimento de falar, puxa, eu sei, esse pessoal é diferente, tem umas ideias estranhas, tem que trabalhar e acabou, tem que abaixar a cabeça. O quanto eles estão trazendo de coisas importantes para nós, de reflexões que a gente já devia ter tido faz tempo. Então... E eu acho que puder adicionar, assim, o quão diferente eles de fato são, né, da gente, porque eu tava até passando por tava num evento de RH, trouxendo algumas estatísticas, né, então assim, essa nova geração tá cada vez mais morando sozinha, então pessoas, né, lares de uma pessoa só. Segundo, cada vez menos tendo filhos. Então, uma tendência de solidão ou solitude que vai, né, se perpetuar. E aí, assim, qual vai ser a comunidade dessas pessoas? Provavelmente parte grande da comunidade vai ser o próprio trabalho. Sim. Que é onde a gente gasta um tempo bem relevante na nossa vida e é onde você interage com outras pessoas e tal. Então, eu acho que também tem uma coisa da gente falar, a geração nova não quer nada com nada, mas o quão também parecidos com a gente eles são e o quão mais parecidos eles vão ser ao longo dos próximos anos, sim, sabe? E eu acho que essa coisa de separação gera mais distanciamento do que diálogo pertinente, reflexão. E a gente tem uma tendência a achar, isso eu vi ontem até, a gente tem a tendência a achar que é todo mundo muito jovem. Eles têm em média 27 anos. Não é tão jovem assim. Então... Sem dúvida. Não é tão jovem assim e tem muita coisa para ensinar pra gente. Sim. Acho que os times que eu tenho trabalhado são de pessoas jovens e têm me trazido muita coisa, além de ser super divertido, porque eles trazem novidades, eles têm me trazido muitas reflexões de coisas que eu tinha como certas na minha cabeça. Então, escutem Eu tô me sentindo uma senhorinha, escutem os mais jovens. Escutem os jovens, boa. Muito obrigada, Fabi, pelo seu papo, foi uma delícia ter você aqui, queria te agradecer em nome do Gente Saúde. Obrigada. Boa. E aí, gente, para quem nos ouve ou nos vê aqui, queria agradecer a participação de vocês em mais um episódio do Gente Saúde. Se você achou esse tema relevante, curte, compartilha, comenta, divide com outros RHs. Nosso objetivo é fomentar conversas, então eu preciso da ajuda de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a Fabi,
Tem muitos episódios nessa temporada nova, com muito conteúdo legal, então dá uma scrollada aí pra ouvir outros episódios nossos e até a próxima.